Olá a todos, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Turma, estamos aí hoje com nossa aula número 82, nosso curso de Matemática Básica. E pessoal, é o seguinte, antes de nós caminharmos com a aula de hoje, o assunto da aula de hoje, gostaria de comentar dois aspectos aí da porcentagem que eu acabei não comentando na aula passada, que são muito interessantes, que são relações, na verdade, com assuntos que nós já vimos. Isso também é interessante para nós percebermos o quão importantes são os assuntos que nós vimos e o porquê da ordem que existe entre os assuntos desse curso. Porque os assuntos anteriores, eles vão dar a base para os assuntos que vão vir para frente. Então, no caso de porcentagem, tem dois assuntos que nós já vimos que aparecem em porcentagem. Especificamente, eu quero falar para vocês da regra de 3 e da ideia de frações equivalentes. No final da aula passada, nós vimos uma maneira de enxergar o número 3/4 como uma porcentagem. Vimos que basta que nós escrevamos 3/4 como x sobre 100, né? Ou seja, a porcentagem é encontrar esse numerador aqui, né? este antecedente x aqui, que aparece aqui sobre 100, tal que isso aqui seja igual a 3/4. Ora, como 3/4 é 0,75, é claro que este numerador, no caso aqui, ele será igual a 75. Então, nós podemos concluir aí, como nós concluímos de fato na aula passada, que 3/4 corresponde a 75%. Ora, quando nós analisamos a igualdade esta igualdade, tem duas ideias aqui muito interessantes. Uma é a ideia de regra de 3, né? Porque quando nós olhamos para isso aqui, nós podemos pensar numa regra de 3 do tipo 4 está para 100, 4 está para 100%, digamos, assim como 3 está para x. E aí, resolvemos a nossa proporção, né, que nós aprendemos já, o produto dos extremos igual ao produto dos meios, e achamos que x é igual a 75. Né? Então, a regra de 3. E a outra ideia que está implícita aqui é a ideia de fração equivalente. Então, a fração, quando nós queremos a porcentagem, calcular a porcentagem referente a um número, a um certo número expresso na forma de porcentagem, nada mais é que a fração equivalente a esse número com o denominador 100. Né? Então, a ideia de denominador 100. Então, por exemplo, quando nós temos aqui, por exemplo, 1,32. Ora, isto corresponde a 132 sobre 100. Portanto, nós temos aqui 132%, porque o denominador é 100. Então, a ideia de fração equivalente, mas com o denominador 100. Então essas duas ideias aparecem na porcentagem aí. E sendo que a ideia do denominador 100 é praticamente a definição de porcentagem, na verdade. Bom, pessoal, o assunto específico da aula de hoje será o seguinte. Na aula passada, nós aprendemos a expressar um número na forma de porcentagem. Vimos que existem três formas diferentes para nós podermos expressar um número. A forma fracionária, a forma unitária ou decimal, e a forma percentual. Então, na aula passada, nós aprendemos a expressar o número nessas três formas aí. E hoje nós vamos aprender como é que nós calculamos, vamos mais para um aspecto mais prático, como é que nós calculamos a porcentagem sobre um número, ou seja, tanto por cento de um número. Né? Isso é muito útil porque, por exemplo, quando nós temos que calcular, por exemplo, numa loja, um desconto de 10%. 10% temos que saber calcular 10% de um número. O aluguel teve um aumento de 5%. Temos que saber calcular 5% do aluguel para saber qual é o valor do aumento. Não é? Então tudo isso nós vamos começar a aprender a partir de agora. Bom, então vamos começar com alguns exemplos bem básicos aqui, que é o seguinte. 30% de 80. Bom, o básico aqui, pessoal, é o seguinte. Este D nós vamos enxergar como o produto ou a multiplicação. Então, em geral, na matemática, quando nós temos uma quantidade de outra, né, este D, ele vai, em geral, vai significar a multiplicação. Então, quando nós temos 30% de 80, nós podemos escrever 30%, já vou escrever na forma fracionária, de 80. Então, o D eu interpretei como uma multiplicação. 30% de 80. O interessante de trabalhar com a forma fracionária, neste caso, com o denominador 100 mesmo,
é que muitas vezes podem ser feitos alguns cancelamentos. Então, no caso, nós temos 2 zeros aqui em cima e temos 2 embaixo. Então, esses 2 zeros cancelam. Então, acaba ficando 3 vezes 8, que dá o quê? 24. Então, 30% de 80 é 24. Então, por exemplo, se você vai a uma loja, um produto custa R$80 e ele está com um desconto de 30%, significa que vai ter um desconto de R$24. Portanto, você vai pagar aí R$56 pelo produto, né? Você vai ter esse desconto aqui. Pessoal, uma outra forma de fazer é enxergar na forma unitária. Nós vimos na aula passada que 30% na sua forma unitária é 0,3. Na realidade, 30 sobre 100, que nós podemos escrever como 0,30, que eu já escrevi como 0,3. Aqui está aquele aspecto que eu comentei com vocês, de vocês começarem a treinar e pegar uma certa prática em já conseguir enxergar a porcentagem na forma unitária de maneira automática. Então, como eu tenho prática, eu já enxerguei que 30% é 0,3, mas isso não é difícil de pegar essa prática. Basta vocês quererem e treinarem isso aqui. Então, 30% é 0,3. Então, em vez de escrever 30% de 80 desta forma, como 30% é 0,3, ficaria 0,3 vezes 80. Então, 0,3 vezes 80 é 24. Né? Então, também nós chegamos a esse mesmo resultado. Embora desta forma aqui, neste caso específico, me parece que mais simples, porque fica mais fácil trabalhar com números inteiros aqui mesmo, né? Não trabalhamos com vírgula, né? Mas enfim, eu quero mostrar outra forma para vocês também, para que vocês possam adquirir aí uma prática, né? Outra forma que nós podemos trabalhar aqui é a regra de 3, né? Como nós queremos 30% de 80, nós podemos escrever que 80 está para 100%, né? A regra de 3, o valor e a porcentagem. Não estou escrevendo as grandezas aqui na parte superior, mas seria aqui o valor e a porcentagem. Então 80 está para 100%, assim como x está para 30%, que é o que nós queremos calcular. Esta é uma terceira forma. Então, esta é uma forma, esta é outra forma e esta é uma terceira forma. Neste caso aqui, quando nós trabalhamos com regra de 3, nós aprendemos que antes de transformar na proporção, né? Às vezes nós temos que manter um lado, né, uma razão e inverter a outra, e às vezes nós mantemos as duas. Nós mantemos as duas quando são grandezas diretamente proporcionais, GDP. E invertemos quando uma delas, né, quando elas são grandezas inversamente proporcionais, GIP. Agora, no caso, a porcentagem, ela sempre são grandezas diretamente proporcionais, né? Sempre vai ser diretamente proporcional. Ou seja, se você tem uma porcentagem maior de uma determinada quantidade, você tem mais quantidade daquele produto, daquele valor, daquele preço, enfim. Né? Se você aumenta a quantidade, você aumenta a porcentagem. Ou, no caso aqui, se você diminui a porcentagem, você diminui o valor. Então, são grandezas GDP. Então, nós escrevemos 80 dividido por x é igual a 100 dividido por 30. Ou seja, não invertemos nenhum dos lados. E aí, fazendo aqui nessa forma, nós também vamos chegar que esse mesmo x aqui vai ser igual a 24 também. Tá? Vou deixar para vocês fazerem essa forma aqui. Enfim, são as 3 maneiras aqui para se fazer. Né? Aqui nós temos 68% de 75. Bom, 68% de 75. Notem que o D nós entendemos aqui como a multiplicação, o produto. 68% de 75. Aqui nós podemos fazer uma simplificação que é a seguinte. Podemos dividir por 25 o numerador, este 75 e esse 100. Por 25 aqui dá 4 e aqui dá 3. Agora 68 por 4 nós podemos simplificar também. 17 e 1. Então ficou 1 embaixo, ficou mais fácil. 17 vezes 3, 51. Né? Então 68% de 75 é igual a 51. Nesse caso,
né? Nós também podemos trabalhar com a forma unitária, multiplicar 0,68 por 75, ou trabalhar com a regra de 3 também, né? Nós podemos dizer que 75 está para 100%, assim como x está para 68%. Então, novamente, analisar se são grandezas GDP ou GIP. Já comentei com vocês, no caso de porcentagem, sempre são grandezas GDP. Então, basta escrever a razão 75 sobre x igual a 100 sobre 68. Fazendo essa conta, multiplicação cruzada, 100x igual a 75 vezes 68, vai dar, na verdade, o mesmo valor de x igual a 51, que eu vou deixar para vocês trabalhar os detalhes aqui. O principal vocês saberem. Mas toda essa base aqui nós já estudamos ao longo do curso aí. Bom, e dúvidas, sempre deixando aí nos comentários aí para a gente saber onde é que vocês estão tendo mais dificuldade. Bom, agora nós temos um terceiro exemplo aqui, que é o seguinte: 20% de 50%. Pode causar uma certa estranheza, porque nós temos uma porcentagem de uma porcentagem. Mas se nós voltarmos à nossa aula anterior aí, sobre porcentagem, nós vimos que a porcentagem nada mais é que um número, né? Então, quando nós calculamos 20% de 50%, estamos calculando 20% de um número aqui. Lembrando que 50% é 50 sobre 100, que é 0,5, né? Então, estamos calculando 20% de meio, né? De 0,5. Mas vamos trabalhar dessa forma mesmo. Por isso, para justificar para vocês que isso aqui não é para causar estranheza nenhuma, né? Então vamos lá. 20% de 50%. Então, 20% de 50%. Né? 20% de 50%. O D é visto aí como multiplicação. Então, dois zeros cortam com dois zeros aqui de baixo. Né? Então, nós temos 2 vezes 5, 10 sobre 100. Notem que, como o problema fala em 20% de 50%, seria interessante, como nós obtivemos aqui 10 sobre 100, isso aqui seria interessante observar que isso aqui é exatamente 10%. Ou seja, como ele está, o nosso número, 20% de 50%, o nosso número está na forma percentual, é interessante que nós coloquemos o resultado final na forma percentual, né? Embora não seja uma regra. 10%, né? É claro que nós podemos escrever 10% como 0,1, né? Na sua forma unitária também. E notem, né? 20% de meio, então é 0,1. E nós podemos também trabalhar com as outras formas aí, forma unitária, da mesma forma, né? 0,2 vezes 0,5, né? Isso vai dar 0,1. Que é 10%. E também na forma de porcentagem, de regra de 3 também. Nós podemos trabalhar assim também. Até o momento nós fizemos alguns exercícios calculando tanto por cento de um número, né? Uma porcentagem sobre um número. Agora nós temos uma certa porcentagem de um número que nós não sabemos, mas sabemos qual é o valor dessa porcentagem e queremos saber qual é o número, né? Então, por exemplo, aqui o número x, né, um valor x, nós sabemos que 20% de x é igual a 250. Vejam que esse tipo de exercício nós podemos fazer também mentalmente da seguinte forma. Ora, se 20% de x é 250, então é claro que 100% de x será 5 vezes mais. Então, quando nós multiplicamos aqui por 5, 5 vezes 250, vai dar 1.250. Então, x é igual a 1.250. Então, nós podemos trabalhar com uma regrinha de 3 para deixar mais formal para vocês. Vamos fazer o seguinte. 20% de x é 250. Então, no caso aqui, nós temos que 250 está para 20%. Então, 250 está para 20%, assim como x está para 100%. Né? Então, 250 está para 20%, assim como x
está para 100%. É claro que são grandezas diretamente proporcionais, né? G dp, envolve porcentagem aí. Então nós podemos escrever aí 250 sobre x igual a 20 sobre 100, 20% sobre 100%, que eu vou escrever 20 sobre 100, porque o que importa realmente é a razão aí, né? Então nós podemos fazer a multiplicação cruzada. Então 20x igual a 100 vezes 250. Portanto, x igual a 100 vezes 250 dividido por 20. Cancela um zero, né? 100 com 2 resulta aí 50. 50 vezes 25, isso vai dar aí 1.250. Então, 20% de 1.250 é igual a 250. Não é? Aqui nós temos 35% de y é igual a 480. Então nós podemos também trabalhar com a regra de 3. 35% está para 480. Assim como 100% está para y, que é o valor que nós queremos encontrar aí. Também nós podemos trabalhar com grandezas diretamente proporcionais, simplesmente copiando aí as duas razões. Multiplicando em cruz, nós temos que 35y igual a 100 vezes 480. E fazendo essa continha aqui, dividindo por 5, nós temos aqui 27. Fazendo essa continha, então vai dar aproximadamente 1.371,43. Né? Trabalhei aí com duas casas decimais. Então quer dizer, 35% de 1.371,43 é igual a 480. Portanto, a regra de 3 é uma forma de nós resolvermos esse tipo de situação. Agora eu vou apagar essa resolução e resolver de outra forma para vocês terem uma segunda maneira para resolver. Bom, olhem só, pessoal. Aqui começa o porquê de eu sempre estar insistindo com vocês, para vocês pegarem em prática com a forma unitária da porcentagem, porque ela ajuda muito nos problemas. Então vejam que 20% de x é 250. Então, quando nós escrevemos que 20% é 0,2, quando nós enxergamos dessa forma, fica bastante simples, pois o d é visto como multiplicação. Então, quando nós escrevemos que 20% de x é igual a 250, a equação que resulta é essa: 0,2x é igual a 250, ou seja, 20% de x é 250. Portanto, aqui o 0,2 vai passar dividindo, né? E nós vamos ter, como nós já havíamos tido aí, 1.250. Daqui, aqui a mesma forma, 35%. 0,35, né? Forma unitária. Portanto, 0,35y, ou seja, 35% de y, igual a 480. 0,35 vai passar dividindo. E nós vamos ter o mesmo resultado aí. (1.371,43), ok? Então, vejam como a forma unitária, ela auxilia e deixa a resolução um pouquinho mais limpa, mais simples, né? Ajuda muito quando nós trabalhamos dessa forma, tá? Bom, pessoal, coloquem nos comentários, até para eu saber também, qual forma vocês acham mais interessante, trabalhando com a regra de 3 ou trabalhando dessa forma com uma equação do primeiro grau aqui que nós já estudamos também. Ok, pessoal? Para a gente ter uma ideia também de que forma vocês têm mais facilidade também. Bom, pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!